Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Pet, de Akwaeke Emezi. Pet, de Akwaeke Emezi é um livro publicado pela editora Capulana, com tradução da Carolina Kun Fatim. E este é um livro que destoa um pouco do que normalmente eu costumo trazer aqui para o Literatami, porque ele é um livro que poderia facilmente se enquadrar na literatura infanto-juvenil. É um livro que nós lemos no Clube de Ficção Contemporânea do Literatami e todo mundo que participou do encontro concorda que seria uma excelente indicação de leitura para adolescentes. Então, neste vídeo aqui, o que eu vou fazer não é exatamente uma resenha, eu vou levantar alguns pontos que eu considero interessantes para você convencer aí um adolescente ou uma adolescente a conhecer Pet, de Akwaeke Emezi. Mas do que esse livro fala, afinal, né? Qual é a narrativa dele? Ele vai contar a história de uma garota que é a Shimia, que vive num lugar onde não existem mais monstros. Havia monstros antes e agora eles foram extintos. Então é um lugar em que reina ali a harmonia total entre todas as pessoas. Até que um dia a Shimia acaba descobrindo, a partir da pintura da mãe dela, uma criatura caçadora de monstros que é Pet e que ganha vida para caçar monstros. Então, há um problema aí, né? Porque como Pet vai conseguir caçar monstros se as pessoas não acreditam que monstros existem ainda, né? Então esse seria o nó, o conflito que se desenvolve aqui no livro, a existência de monstros ou não, porque se Pet ganhou vida e tá ali para caçar é porque há monstros. Onde será que eles estão escondidos então, né? O primeiro ponto que eu acho interessante aqui neste livro é a questão da linguagem. Porque a gente tá falando aqui de uma protagonista que é uma jovem trans, num livro escrito por um autor que se considera de um terceiro gênero. Eu vou ler aqui pra vocês, porque Akwaeke Emezi nasceu na Nigéria e ele se identifica como Ogbanji, que seria uma palavra da cultura Igbo que se refere ao espírito intruso que nasce em uma forma humana e que resultaria em uma criança com um terceiro gênero. Então, Akwaeke escolheu aqui no Brasil ser chamado por ele, né, pelo pronome ele, e na obra dele ele vai expressar muito então essa fluidez de gênero. Então a gente tem uma questão de linguagem aqui que é muito interessante e que a tradutora Carolina Kun Fatim soube desenvolver muito bem, porque é essa neolinguagem, né? E não só em relação a isso, a esse tratamento das pessoas trans aqui dentro do livro, dessa linguagem mais inclusiva, mas pensando na linguagem como um todo, ela é muito importante para o desenrolar aqui da narrativa, porque há diferentes formas de se comunicar aqui dentro do livro. Por exemplo, a Shimia é uma personagem que passa muito tempo da vida, assim, da sua infância, sem falar. Ela não vocaliza. E ela só decide vocalizar pela primeira vez para se autodeterminar, né, para defender a sua própria identidade. Então, há muito dessa importância da linguagem para a autodeterminação do sujeito explorada aqui no livro, né? E a Shimia também é muito sensível a todas as formas de comunicação, mesmo as não tradicionais. Até a energia da casa dela, ela consegue captar e traduzir como linguagem. E essa sua abertura para esse não visto vai ser fundamental aí para o desenrolar da trama e para uma descoberta que muda tudo. Um outro ponto que eu acho muito legal aqui do livro é a naturalidade com que a dissidência ou as identidades dissidentes são incorporadas ao meio social da cidade onde acontece aqui a história, que é a cidade de Lucille, e a própria narrativa de Akwaeke também. Então a gente tem a identidade trans, as formatações não tradicionais de família, representadas pela família de Redenção, que é amiga ali de Shimia, muito próximo e que é um dos protagonistas aqui do livro, né? O estilo que também imprime essa fluidez e faz do texto um texto fluido, fácil de ler. Então, mais um ponto positivo aí para a tradução da Carolina e que eu acho
é uma questão bem bacana aqui no livro. Um outro ponto é o nome das personagens. Então a gente tem aqui Pet, né, que é o título do livro, que seria então o nome dessa criatura caçadora de monstros, que traz um pouco dessa ideia de domesticação, que imprime bastante a sensação de confiança que a Shimiya desenvolve em relação a Pet, apesar da sua aparência monstruosa e assustadora, assim, no primeiro momento. Realmente, assim, até pra gente, quando o Pet aparece, o negócio é assustador, assim, o modo com que a Kwaeki vai descrever essa aparição é muito visível, então as coisas são assustadoras de fato. E há um alto potencial alegórico em todos os nomes aqui da narrativa, né? Então a gente tem, por exemplo, Redenção, que é o amigo dela, o nome já diz tudo. A gente tem Azedumi, que é a mãe da Shimiya. A gente tem Musgo, Aloe, Sussurro, Vidro, Hibisco. São alguns dos personagens aqui cujos nomes dizem muito de suas personalidades e das suas atuações no romance. E tem uma playlist muito legal lá na editora, no canal da editora Capulana, com a Carol Faquin falando um pouco dessas escolhas de tradução ou de manutenção, né, dos nomes originais, enfim, nas suas escolhas de tradução para manter um pouco desse efeito que a Kwaeki quis causar. Outro aspecto que eu gosto muito aqui do livro, da forma como ele é trabalhado, é a ideia das imagens serem enganadoras, como as imagens podem enganar e como aquilo que a gente às vezes considera familiar e por isso algo em que se pode confiar, na verdade nem sempre é assim. E eu acho que pensando assim, especialmente num público infanto-juvenil, esse tipo de constatação não é tão óbvia quanto pode ser para alguém já um pouco mais maduro, né? Então, o modo com que a Kwaeki vai desenvolver aqui essa ideia do engano que pode haver na imagem, né, da diferença que há entre as coisas e a aparência das coisas, é muito interessante, muito bem feita aqui também enquanto trama, né, no modo com que tudo vai sendo urdido aqui pra narrativa funcionar. Há também muito da força oculta da arte, do potencial que existe na arte, do que ela é capaz de manifestar subconscientemente até, e do como ela pode transformar a existência de várias pessoas. Há muito da importância da memória aliada à vigilância, porque a partir do momento em que os habitantes de Lucille consideram que os monstros ali foram extintos, é como se a memória dos monstros desaparecesse. Então, essas crianças, né, de novas gerações que já nasceram ali quando não havia mais monstros, não fazem ideia de que monstros eram esses. Então elas não sabem nem como lidar com essa possibilidade de haver um monstro ali entre eles. Então, de novo, pensando muito nesse potencial alegórico, né, do que pode vir a ser um monstro, etc e tal. Mas isso tá muito bem colocado aqui no livro, né, principalmente porque a Shimiya, ela tem muito uma sede de conhecimento, assim, ela passa várias horas na biblioteca, está sempre pesquisando, querendo saber mais das suas origens, das origens da cidade, daquilo que as pessoas evitam comentar. Então, ela vai descobrindo a partir daí que a verdade nem sempre está no familiar, né? Naquilo que parece ser real, que na realidade a verdade independe dos nossos desejos sobre ela, né? E a gente só pode acessá-la mesmo pelo conhecimento, não pelas nossas vontades, né? Do que a gente gostaria que fosse a verdade. E o poder transformador dos livros, então, nesse processo de entender a realidade, tá muito bem colocado aqui, porque a verdade, né, uma vez vista, muda tudo. E a Shimiya tem essa experiência de conhecer a verdade. Além disso, o livro tem vários elementos da cultura nigeriana, por exemplo, da culinária. Eu penso muito na culinária, que foi o que mais me chamou a atenção. Eu fiquei com muita vontade de conhecer vários dos pratos aqui que o pessoal come e que vem muito contextualizado aqui por algumas notas, então é uma edição muito bem cuidada também. E no fim das contas, existe um aspecto de denúncia também, que eu não vou especificar muito porque eu acho que é legal a gente descobrir conforme vai lendo, mas há muito desse aspecto de denúncia que vem a partir da fantasia e que pode ser libertador para um público infanto-juvenil que possa estar lidando com aquilo que é denunciado aqui no livro. Então, é uma narrativa muito acessível a esse público que pode, a partir dessa história, reconhecer esses monstros disfarçados, né? Então,
É um livro que tem, assim, uma simplicidade muito sofisticada. Então, ele vai entrelaçando tantas temáticas profundas em uma teia descomplicada que aponta bem essa necessidade de se destruir as estruturas que sustentam esses comportamentos monstruosos, sobretudo a ocultação desses elementos, né? O esquecimento, deixar isso daí negligenciado, acreditar que o que passou, passou e não se repetirá. Então é um livro que tem essa mensagem incutida dentro da sua trama de um modo muito apaixonante, assim, a gente se envolve mesmo. E assim, eu comecei a leitura de modo bem despretensioso, como a maioria das pessoas ali no clube também, e no fim a gente achou esse aqui um livro grandioso, assim. Claro, especialmente para esse público, mas também pra gente. Até por oferecer essa experiência de lidar de novo com o outro que nós já fomos, né, no passado. Então é um livro emocionante, assustador, angustiante, simples e sofisticado ao mesmo tempo. Eu gostei muito de conhecer essa história e também de conhecer, claro, a literatura de Akwaeke Emezi, né? Espero ler outras coisas desse autor e fico feliz de poder fazer essa indicação de literatura infanto-juvenil e que pode ser muito bem lida por adultos também, a partir desse livro aqui, né? Um livro realmente que eu recomendo com bastante entusiasmo. Então, se você está buscando presentear um adolescente ou até um jovem adulto, ou enfim, pessoas de qualquer idade, essa é uma recomendação que eu faço com muito carinho. Então essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros de Akwaeke Emezi. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!